O Flamengo fez um segundo tempo relativamente mais dominante que o primeiro, né? Do que o Atlético Mineiro. Mas um time frouxo, né? Time que não gosta de vencer. Essa é a impressão que eu tenho. Um time que tem medo da vitória. E perdeu para um Atlético Mineiro que não ganhava havia tempo. Hoje a gente até falou que o técnico dele estava ameaçado. Se perde para o Flamengo hoje, o técnico cai. Aí o que o Flamengo faz? Você está em crise? Chama o Flamengo. O Flamengo ressuscita. Petit, se o time do bairro aí não estiver ganhando há muito tempo, marca um amistoso com o Flamengo, Petit. Tá complicado. O Flamengo hoje pega um adversário que, mesmo que esteja em crise, pega um adversário com qualidade. E hoje aconteceu totalmente ao contrário do que eu falei antes do jogo. Eu achei eles fizeram a partida, se aplicaram muito. Você vê o Nátio Fernandes, quantas bolas o Nátio conseguiu roubar, fez falta, segurou o adversário, fez falta técnica. Esse é o espírito quando você quer ganhar um jogo. Não adianta, todo mundo pegando forte, e às vezes o jogo fica até feio, sabe? Mas todo mundo tem que estar pegando. E a gente, no primeiro tempo, a gente deixou muito o Atlético jogar. E o Atlético, e a gente também não deu sorte, né? Naquela bola foi a Arrascaeta ou foi o Andrés Pereira? Aquela bola aqui da caneta. Foi a Arrascaeta, né? Que ele dá a caneta e chuta. O Andreas, né? Foi o Andrés, né? Pois são tudo parecido. Aí, cara, e o Dorival, no segundo tempo, tenta consertar essa pegada, mas coloca o Marinho, que não tem repertório nenhum. Marinho só tem uma jogada e está devendo demais, está devendo muito, 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 muito. E a gente tem o Everton Ribeiro totalmente fora do jogo hoje e o Arrascaeta sobrecarregado, né? Quando o Everton Ribeiro está fora do jogo, são 3, 4 em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta não consegue pensar. Eu sei se é que nenhum técnico faz isso. Eu não sei se vocês concordam, mas eu teria tirado o Marinho, teria colocado o Pedro e deixava o Gabigol ali no lugar do Marinho ali. Porque o Marinho, infelizmente, não acrescenta nada, ou ainda não acrescentou nada. Pode ser que venha acrescentar, mas estou falando do momento do Marinho. Até agora não acrescentou nada ao time do Flamengo. Peladeiro, Marinho. Eu defini assim. E aí, Nazário, o que aconteceu? Ó, o Mauro Chaves mandou um superchat. Obrigado, Mauro. Fora Dorival? Perguntou ele. Pegando um gancho aí do Mauro, a gente está constatando, jogo após jogo, temporada após temporada, que o problema não era só o Domi, não era só o Rogério, não era só o Renato, não era só o Paulo Souza. O problema do Flamengo ainda é bem mais embaixo. A gente tem jogadores que hoje não corresponderam, e aí, quando o Flamengo enfrenta um teste mais apurado, né, um time mais organizado e com muito mais fome, com muito mais gana de jogar futebol, o Flamengo fica perdido. Hoje a gente viu um Atlético que venceu e venceu bem, ficou barato os 2-0, pressionou o tempo todo, fomentou o erro de passe do Flamengo, marcou muito bem, trabalhou muito bem as laterais e sufocou o Flamengo. O Flamengo não tinha organização, o Flamengo não tinha velocidade, o Flamengo não marcava a saída de bola do Atlético, o Flamengo pura e simplesmente não conseguiu acompanhar o Atlético. E detalhe, quarta-feira enfrentaremos o mesmo Atlético e com mais vontade. E não adianta falar, é outro campeonato, é outra página, é outra pegada, porque os jogadores que estão no Flamengo são os mesmos. Então, a gente vai ter quarta-feira mais uma prova de fogo diante de um Atlético que ganhou muita moral no jogo de hoje. Até porque o Flamengo, ele ajudou. O Flamengo ajudou o Turco pressionado. E aí, a gente está vendo aí, obrigado Mauro Chaves, mais um superchat, fora boa parte do elenco. Era exatamente isso que eu ia falar. Fora boa parte do elenco. A gente muda o técnico, a gente contrata o Cebolinha,
a gente está pensando em várias outras contratações pirotécnicas, né? A diretoria aparece, coisa e tal. Ontem a gente viu o Braz no aeroporto, chegando com cebolinha, coisa e tal, mas a gente tem um elenco que não está aguentando jogar. A gente tem um elenco que é limitado. A gente viu um Vitinho, mais uma vez, 110 volts. A gente viu um Everton Ribeiro que não conseguiu jogar futebol. A gente viu um Gabigol que a bola não chegou para ele. O Gabigol não fez nada. Não chegou, não tem como fazer. Ele estava recuando, voltando, buscando o jogo, mas a bola não chegou. A gente viu um Pedro que entrou em campo e ele não tocou na bola. A gente viu um Marinho que, como o Petit muito bem falou, não tem repertório. O Marinho pega a bola, abaixa a cabeça e corre para a ponta. Às vezes ele corta para dentro e tenta bater. Então, não sei se vocês estão percebendo, ele leva a bola para o pé esquerdo, o adversário já sai correndo para o pé esquerdo dele. Toda a bola que ele bate pro gol é travada pelo zagueiro. Exatamente. É um cara que não tem repertório. É um cara que, diante de uma marcação mais ferrenha, ele não consegue tirar um coelho da cartola e fazer uma jogada individual. Então a gente viu um Flamengo sem vontade, e eu acabei de ouvir agora a declaração do senhor Arão, em que foi perguntado para ele o seguinte: o Flamengo agora aumentou a distância para o primeiro colocado, que vai jogar ainda, coisa e tal. Aí ele falou o seguinte: se não me engano, em 2019 a nossa diferença era de 13 pontos para o primeiro colocado e a gente foi campeão. Só que alguém tem que avisar para ele que nós não estamos em 2019. 2019 passou faz tempo. É um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Exatamente. Então a gente não pode contar o que a gente já falou diversas vezes aqui no programa, é que a impressão que dá é que o Flamengo pensa que a qualquer momento ele vai virar a mesa. E não é assim. Tá diferente, essa fala desse inerte, desse Ilharão, mostra muito isso, né, Nazário? Ele acha que tá tranquilo, qualquer hora. Por isso que ele fica entregando lá, perninha curta, perninha mole nas bolas. Aí ele falou: não, o campeonato não acabou ainda. O campeonato não acabou. Em 2019 a gente estava com uma diferença semelhante e a gente foi campeão. E não foi nem 2019, foi 2020. Só que a gente está numa viagem em que está declinando. A nossa rota de colisão ela está nítida. A gente está vendo um time desgastado, a gente está vendo um time sem ânimo, a gente está vendo um time que não tem pique, a gente está vendo um Flamengo que ficou na roda. Está aí os números. Os números aí que a gente está vendo, 52% de posse de bola do Flamengo, mas isso aí é um número que não condiz com o jogo. 10 finalizações do Flamengo, 16 do Atlético. E ficou barato 2-0. 2-0 ficou barato, porque era para ter sido mais. O Flamengo não levou perigo ao gol do Atlético. Então a gente está vendo um time combalido, um time dominado, um time que não consegue jogar futebol, um time que não joga compacto, com raríssimas exceções que a gente pode livrar, que deram sangue dentro de campo, mas o fato é que o problema não é só trocar o técnico, mas um técnico que chegou ao Flamengo e não vai conseguir levar o Flamengo ao nível que deveria. A gente está vendo aí. E a declaração do senhor William Arão deixa isso muito claro. Então, a torcida que fala que a gente pega no pé, que quando ganha não fala nada, coisa e tal, não sei o quê, tá aí o resultado. E quarta-feira, só para lembrar de novo, quarta-feira nós vamos enfrentar o Atlético. Segura a marimba. Como é que fica para quarta-feira, Petit? Quarta tem Copa do Brasil, né? Flamengo e Atlético. Assim, a única coisa que me deixa confortável, não confortável, não, peraí, deixa eu usar outro termo. A única coisa que me deixa esperançoso, porque a esperança é uma coisa que a gente não tem certeza se vai acontecer, mas a gente tem o desejo, aquela expectativa. Para o jogo de quarta contra o Atlético, é saber que esses carinhas aí, esses molengas do time do Flamengo, né, vários jogadores que jogam pela metade, escolhem quando querem jogar. Então, como quarta é jogo de mata-mata, eu tenho a esperança de que esse time se doe mais, assim, entendeu? Porque o Brasileirão, ele não faz questão, né? É o time que joga na base do Renato Gaúcho. Se der, deu. Se não der, não deu. Agora, mata-mata, pelo menos, parece que ele se esforça um pouco mais. É a única esperança que eu tenho para quarta-feira, hein, Petit? Vai ter que virar a chave
vai ter que jogar muito, mas muito mais do que eu jogo hoje. E a marcação vai ter que ser em cima para você segurar pelo menos 0-0 na casa dos caras e trazer o jogo para o Maracanã. Nosso time é um time, infelizmente, Simon, a gente tem que ficar calmo nessas horas, porque o nosso time, infelizmente, a gente está no meio do ano, mas nosso time ainda é um time em construção pela escolha errada de um técnico errado. O Flamengo está começando agora a temporada. O Flamengo está trocando o pneu com o carro andando, infelizmente. Né? Que o nosso técnico anterior, nossa comissão técnica, ele não deixa nada pro Dorival Júnior. O Dorival Júnior já não é um técnico do primeiro escalão. Já não é. É bom técnico. E creio eu, tenho até esperança que ele vai resolver o problema do Flamengo. Mas não é um técnico de primeiro escalão. E ainda pega um trabalho mal feito do Paulo Souza, fica complicado. E essas mudanças, né, que deveriam haver no Flamengo, não adianta chegar agora a gente falar, tinha que ir embora fulano, tinha que ir embora sacrano. Não, cara. Flamengo foi campeão, esses caras tinham que ter saído tudo na boa. Recebeu uma proposta? Vamos analisar? Vai. Vai. Agora, Simon, a gente já tinha um time renovado, sem a torcida estar reclamando, sem chegar a esse ponto. Não adianta chegar a esse ponto e reclamar. Eu não quero... A gente fala pra caramba da Leila. Leila é mulher. E a Leila, cara, tem uma sacada diferente do Flamengo. O Davidson é horroroso, fez o gol no Flamengo. Se ele joga no Flamengo e mete um gol de Libertadores, eu tenho certeza que ele teria o contrato renovado porque fez um gol de final de Libertadores. É o que acontece no time certo. Você tem que analisar o que é o jogador. Viu o Marcelo saindo do Real Madrid essa semana com 33 anos? Se é no Flamengo, ele renova. Ganhou... Não, no Flamengo ele seria presidente. Se o Diego Ribas consegue ser presidente no Flamengo, manda mais do que o Landim, que não manda porcaria nenhuma, né? Dá pra ver, manipulado por todos os lados. Imagina o Marcelo jogando no Flamengo como lateral esquerdo, cara. Ia mandar no CT, ia mandar na Gávea, ia mandar construir arena de beach tênis, ia ter tudo no CT. É horrível. Assim, o que eu fico pensando, Petit, a gente não pode falar tudo o que pensa, infelizmente, né? Não pode. Confirmação, mas o que eu fico pensando é que não pode ser só gratidão para ficar refém de jogador velho. Não pode ser só gratidão, cara. Tem que ter algum interesse a mais. O Diego Ribas, com 40 anos, entrando para resolver o jogo perdido no Flamengo, parece brincadeira, assim. Não pode ser verdade, cara. Nem o Diego, acho que se escolheria. Se o Diego fosse treinador do Flamengo, cara, tem que ter algo mais. Eu gostaria de saber, gostaria que a diretoria falasse o motivo, né, de manter esses caras velhos, que eles falassem pra gente, porque só geram dúvidas. A gente não tem o que fazer, não tem o que saber como é que o Diego manda tanto. Quando sair aqueles papos de panela e tal, eu confesso que no início, eu não gosto muito dessas teorias de conspiração, assim. Normalmente o pessoal gosta de, 98, a Nike pagou para a França ser campeã. Não gosto disso, sabe? Se não tiver prova, não dá para acreditar. Porém, quando surgiram os primeiros papos de que o Diego mandava no Flamengo, uma coisa eu tenho que admitir, onde tem fumaça tem fogo, né, cara? A gente nada surge do nada, assim. Tem que ter uma fagulhazinha. Às vezes o povo aumenta, né? Inventa. Como diz aquele ditado, aumenta, mas não inventa. Aí depois a gente viu o Diego agindo daquela forma lá no CT, atacando jornalista. Tranquilaço. A gente não ouviu falar de multa pro Diego pelo mau comportamento, não ouviu falar de nenhum tipo de repreensão. E agora a gente vê o Diego Ribas voltando a campo, ainda como capitão. Se até o Diego deve saber que ele não tem mais condições de jogar no Flamengo. É um absurdo. Tem que ter algum interesse nisso, cara. Não tem outro motivo. Não existe. Rodrigo Pena Mendonça, obrigado, Rodrigão.